você sabe, agora, não é? A gente passa uma semana juntinho, tá certo? Então, de hoje até sábado, tia vai estar com vocês. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Anne, tá certo? Professora Anne, sou professora na Escola Adélia Carneiro Pedrosa, tá bom? E essa semana eu vou estar juntinho aí com você, tá certo? Você vai vir comigo nessa semana? Espero que sim. Bom, como vocês já sabem, Tiane gosta de começar a aula dela com uma música, não é? Pra gente se animar, jogar a preguicinha pra bem longe, isso mesmo. E se você prestar bem muita atenção na música, se você que está aí ouvir com bastante atenção e você que pode ver, não é? Observar bem as imagens, você vai ter uma dica do que será a nossa aula de hoje, tá certo? Então vamos pra música? Eu vi uma onça e ela fez. Eu vi uma onça e ela fez. Eu vi um mico e ele fez. Eu vi um mico e ele fez. Olhei uma arara e ela fez. Olhei uma arara e ela fez. Chegou um tucano e ele fez. Chegou um tucano. Vamos descobrir cada bicho como faz. Cada bicho tem o seu jeito de falar. Vamos descobrir cada bicho como faz. Eu vi um tuiuiu e ele fez. Eu vi um tuiuiu e ele fez. Eu vi um sapo, ele fez. Eu vi um sapo, ele fez. Olhei uma cigarra e ela fez. Olhei uma cigarra e ela fez. Chegou um tucano e ele fez. Chegou um tucano e ele fez. Cada bicho tem o seu jeito de falar. Vamos descobrir cada bicho como faz. Cada bicho tem o seu jeito de falar. Vamos descobrir cada bicho como faz. E aí, você conseguiu pensar o que é que pode ser o assunto da nossa aula? O que é que a gente vai conversar agora? A música fala de animais, do som que os animais fazem, não é? Isso mesmo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os sons da natureza. Isso mesmo, quais os sons que a gente escuta, né? A gente usa aí o nosso ouvido, a nossa audição para escutar da natureza. Alguém sabe algum? Eu gosto muito do barulho da chuva. Você gosta de ouvir a chuva para dormir, ó, ouvindo o barulho da chuva? Bom, eu gosto muito desse barulho. Mas a natureza tem muitos outros sons, não é? A gente pode ouvir aí o som do vento, quando está ventando muito, batendo nas folhas, não é? E a gente escuta o sonzinho do vento. O som de chuva, não é? Molhando as casas, molhando as terras, as plantações, deixando tudo verdinho, enchendo os nossos rios. As cachoeiras, que também produzem som, não é? Quando a água cai ao lá de cima, ela vai produzindo um som, um barulho, né? A gente pode escutar. Se a gente entrar numa mata e tiver uma cachoeira, a gente vai começar a ouvir o barulho daquela queda de água. O som do mar, e aí os amiguinhos e amiguinhas que moram pertinho das nossas praias, Ponta de Pedra, Catuama, Carne de Vaca, Barra de Catuama. Quem mora aí bem pertinho das praias, Atapuz, e consegue ouvir o barulho do nosso mar. Olha que beleza, já pensou? Quem mora bem pertinho consegue acordar e ouvir o barulhinho do mar, das ondas. Tem também os de raios e trovões. Bom, esse aí, Tiane tem até um certo medo. E você? Quando a chuva está muito forte, não é? A gente pode ouvir raios e trovões. Isso mesmo, a gente pode ver e ouvir esse espetáculo da natureza. Algumas pessoas têm um pouquinho de medo, outras nem tanto. E aí os barulhos na hora das árvores, quando bate muito vento nas árvores e elas vão batendo suas folhagens e também conseguem emitir aí um som, tá? Giane tá falando de barulhos, de
sons, tá certo? Então a gente consegue perceber esses sons na natureza, tá bom? Agora, eu tenho um desafio para você. Isso mesmo, o Tiane vai passar um vídeo e ele vai mostrando o som das coisas e você vai ter que adivinhar que som é esse. E aí? Será que você é bem esperto e esperta para descobrir que som tá por trás da cortina? Vamos lá? Olá, pessoal! Vamos começar o nosso desafio? Vamos lá? Que som é esse? Muito bem, você acertou! Esse é o som da chuva. Vamos para o próximo som? Parabéns, você acertou! Esse é o som do vento. Não desista, você está indo muito bem. Que som é esse? Isso mesmo, esse é o som do trovão. Vamos para o próximo som? Muito bem, você acertou novamente. Esse é o som das ondas do mar. E agora, você sabe que som é esse? Esse é o som da neve caindo. Difícil esse, né? Qual será o próximo som? Vamos ouvir? Sim, muito bem. Esse é o som da cachoeira. E agora, preste muita atenção. Para nós finalizarmos o nosso desafio, que som é esse? Parabéns, você foi muito bem. Esse é o som da chuva de granizo. E aí, você foi fera, acertou todas. Ai, não acredito. Os sons da nossa natureza, né, muitas vezes são bem conhecidos, alguns a gente não conhece um pouco. Mas a gente hoje descobriu alguns sons da nossa natureza, não é? E é importante a gente saber, conhecer esses sons, pra gente não ficar com medo, não se assustar, tá bom? Bom, a atividade de hoje, horinha da nossa atividade. Bom, a atividade vai ser bem legal, tá bom? Você vai fazer um vídeo ou um áudio imitando um som da natureza. Ó, você não vai imitar som de animal, não, tá? Você pode imitar o som da chuva, do vento, raios, trovões, de mar, de cachoeira, tá certo? Um desses sons que passou neste vídeo e vai mandar para sua professora, seu professor no grupinho da escola, tá certo? Você vai fazer vídeo ou um áudio, tá bom? E vai mandar a sua atividade, tá certo? Nossa aulinha vai chegando ao fim, mas a gente não pode esquecer, ainda estamos na pandemia, lutando aí contra o coronavírus e a gente precisa usar sempre máscara, álcool gel, lavar as mãos e, se possível, ficar dentro de casa e se cuidar, tá bom? Pra gente sair dessa o mais rápido possível, tá certo, meus amores? Um beijo e até amanhã!
Olá! E aí, como vocês estão? Estou muito feliz em estar novamente aqui com vocês. Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Raquel Martins, do primeiro ano das séries iniciais do município de Goiânia, e dou aula lá na Escola Heroínas de Tejucupá. E hoje nós iremos aprender muitas coisas. Aliás, tia Raquel vai estar com vocês durante toda a semana. E hoje a nossa aula é especificamente para os alunos do primeiro ano. Isso mesmo. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver se eles estão chegando. Cadê os alunos do primeiro ano? Crianças, cadê vocês? Que legal! Estou vendo que estão chegando. Isso aí! E hoje nós iremos começar a estudar sobre o nosso lugar no mundo, sobre a comunidade durante toda essa semana. Então vamos lá. Vou te fazer uma perguntinha, criança. E aí? Você sabe qual é o seu lugar no mundo? Qual é o meu lugar no mundo, tia Raquel? Vocês não sabem? Será que vocês não sabem, crianças? Então, vamos lá. Vamos começar. Meu lugar no mundo. Desde que nascemos, começamos a fazer parte, a ocupar um espaço, um lugar no mundo. E são muitos espaços, são muitos lugares que nós ocupamos. Isso mesmo. E quais são esses lugares, crianças? Então, vamos lá. Quando nós nascemos, nós já ocupamos o nosso primeiro lugar no mundo, que é o país onde nascemos. Isso mesmo, eu já ocupei, já nasceu um cidadão brasileiro, não é isso? Já estou ocupando um espaço no meu país, que é o Brasil. Já estou ocupando um espaço no meu estado, que é Pernambuco, porque também somos cidadãos pernambucanos, não é isso? Depois nós ocupamos um lugar, um espaço na nossa comunidade, no lugar onde eu moro. Vocês moram aonde? Qual é o lugar que vocês moram aí em Goiânia? Tem crianças de Goiânia, de Tejucupapo, de Atapuz e muitos lugares aí de Goiânia, não é? Então, vocês ocupam um espaço aí no lugar onde você mora, na sua comunidade, no seu distrito. E a nossa família também, que é o lugar onde nós começamos a conviver, o nosso primeiro lugar da afetividade, onde nós estamos junto com os nossos pais, nossos avós, não é isso? É o nosso primeiro espaço de convivência, que é o meio da nossa família. Só que vamos crescendo. E quando nós vamos crescendo, vamos ocupando outros lugares no mundo. E hoje nós iremos destacar, sabe o que, crianças? A escola. Isso mesmo, a escola, crianças. Vamos destacar a escola. A escola é um lugar onde nós ocupamos. Então, eu tenho um outro lugar no mundo que eu ocupo, que é a escola. Lá onde nós começamos também a criar outros vínculos de amizade. Não é isso mesmo? A escola é um lugar muito importante para nós. Então, a escola é um outro lugar que nós ocupamos. Lá
as crianças aprendem a ler, a escrever, a conversar e também fazem muitos e muitos amigos, não é isso? Então, a escola é um outro espaço onde nós ocupamos. E a escola é um lugar que é de grande importância para todas as crianças. E isso está no direito da criança, né? O direito de ter escola, de ter a educação. E lá na escola, nós conseguimos fazer outras amizades, conhecemos outros amiguinhos. E assim, nós vamos ocupando nosso lugar. Em cada lugarzinho, em cada espaço. Porém, crianças, para termos uma boa relação na escola, para termos um ambiente de paz, um ambiente tranquilo, é necessário seguirmos algumas regrinhas. Isso mesmo. E o que é que nós vamos seguir? Que nós iremos seguir? Não é isso? É as regras de convivência. Então, para eu ter uma boa convivência naquele espaço onde há muitas pessoas, diferentes pessoas, nós temos que ter uma boa convivência. Porque você sabe que a diferença faz parte do nosso mundo. E nós temos que saber como trabalhar com as diferenças, como lidar com as diferenças. E para isso é necessário uma boa convivência. Não é isso mesmo? Para manter um ambiente agradável. E é importante que todos tenham respeito. Então, o respeito mútuo é muito importante para que nós tenhamos uma boa convivência. Porque nós sabemos que nós estamos sempre em constante diferenças, né? Vivendo sempre com pessoas diferentes. Então, nós temos que manter esse respeito mútuo. É muito importante para a sua convivência, para manter um ambiente agradável. Então, no próximo slide, nós vamos ter algumas orientações da boa convivência na escola. Então, tia Raquel vai citar aqui algumas orientações para que você tenha, criança, uma boa convivência nesse espaço que você ocupa, que é a escola. Cuidar e respeitar dos espaços da escola é uma regra de convivência. Respeitar o seu colega, importantíssimo. O respeito pelo seu colega. Esperar a sua vez de falar. Isso mesmo. Se alguém está falando, você também vai falar na mesma hora? Não, espere. Espere chegar a sua vez de falar. Porque se todos falarem ao mesmo tempo, vai ficar uma bagunça. Imagina todos falando ao mesmo tempo. Ah, tia Raquel, que bagunça vai ficar. Quando precisar ir para a fila, ir devagar, esperar a sua vez. Estudar em silêncio, cuidar dos seus materiais. Respeitar e obedecer os seus professores e aos funcionários da escola. Então, essas são regrinhas para que a gente tenha uma boa convivência na nossa escola. Então, crianças, seja gentil, aproveite, isso mesmo, e tenha uma boa convivência. E você fazendo isso, você terá um ambiente muito agradável, um ambiente muito gostoso de estar lá. E tia Raquel vai deixar aqui um vídeo para vocês assistirem
falando sobre a boa convivência. Agora, tia Raquel, essa boa convivência é só na escola? Não, em todos os lugares que você está, em todos os lugares que você ocupa, você tem que ter uma boa convivência. Tá certo, meus amores? Olá, amiguinhos! Na aula de hoje vamos falar sobre regras de convivência. Você já reparou que nos diversos espaços de convivência existem regras ou normas? Elas estão presentes em casa, na escola, no parque, no clube, entre outros lugares. Para que os ambientes de convívio sejam mais harmoniosos e livres de conflitos, é preciso que as pessoas respeitem e sigam algumas regras básicas de convivência. Observe alguns exemplos. Marina sempre procura jogar o lixo nas lixeiras do bairro. Quando não há uma lixeira por perto, ela espera até encontrar uma. Assim, contribui para manter a limpeza e a organização dos ambientes. Joana e o avô costumam passear todos os dias com o animal de estimação da família. Joana sempre se lembra de levar uma sacolinha para recolher as fezes do animal, se necessário, não sujando as ruas do bairro. Em diversos espaços, como bancos e supermercados, muitas vezes é preciso aguardar na fila para ser atendido. João não gosta muito de filas, mas espera a sua vez. Júnior e a irmã gostam de tocar violão e ouvir música, mas sempre estão atentos ao volume para não incomodar os vizinhos. As pessoas do bairro e dos espaços em que você e sua família convivem costumam respeitar as regras estabelecidas? Em sua opinião, como seria a convivência entre as pessoas se não existissem as regras? Vamos refletir sobre as regras de convivência no dia a dia e até a próxima. E aí, assistiram o vídeo? Gostaram? Que legal! Muito bem, então agora vamos para a hora da atividade. Então, já que nós aprendemos que a escola é um outro lugar no mundo que nós ocupamos e que para se ter um ambiente agradável é importante ter o respeito mútuo e ter uma boa convivência, já que nós aprendemos isso, vou fazer uma pergunta a vocês. Essa é a nossa atividade. De que forma você colabora para ter uma boa convivência aí na sua escola? De que forma você colabora para ter uma boa convivência na sua escola? Sabemos que agora nós estamos de uma forma diferenciada, não é? Estamos remotamente. Você está assistindo uma aula aí e tia Raquel está dando aula de cá. Mas nós precisamos sim ter uma boa convivência nos nossos grupos do WhatsApp, não é isso mesmo? Então, de que forma você colabora para ter uma boa convivência? Grave um vídeo lindo, capriche. Grave o vídeo e envie para a sua professora, tá certo? Essa é a nossa atividade. Mas agora a tia Raquel vai deixar para vocês um recadinho. Isso mesmo. Sabemos que ainda estamos lutando contra o coronavírus, não é isso mesmo? Então, precisamos manter os protocolos, precisamos manter os cuidados. Então, é necessário, quando você sair de casa, usar a máscara. Isso, levar o álcool em gel e usar. Se precisar ficar em casa, é melhor, não é isso mesmo? Só sair de casa se for necessário. Se você não estiver se sentindo bem, fique em casa e manter o distanciamento. Isso mesmo,
Mantenha o distanciamento, nada de ficar aglomerando, tá certo, meus amores? E agora a tia Raquel se despede de vocês. Beijos, abraços virtuais e até amanhã! Olá, vamos começar agora na sala de arte e hoje a gente vai fazer uma oficina de história em quadrinhos, tá? Primeiro, eu vou pedir para você pegar um material que é uma caneta ou um lápis e o seu caderno de desenho, caderno da escola, uma folha de papel, tá bom? Então, vou dar esse tempinho para você pegar esse material. Pronto, eu acho que já deu tempo, né? Aqui, a gente tem aqui um balão. A primeira mensagem da nossa aula é sobre uma ideia que muita gente tem e um paradigma que a gente tem que quebrar, que é que o quadrinho só é voltado para o público infantil. Não. O quadrinho, assim como qualquer outra literatura, qualquer outro tipo de arte, ela tem um público variado. A gente vai encontrar, por exemplo, nos filmes. A gente tem filme de drama, de ação, de suspense, de terror. Nos quadrinhos também a gente vai encontrar diversos gêneros, diversos estilos de traço, estilos de história. Então, a gente tem uma diversidade de quadrinhos que agrada a diversos tipos de leitores. E como foi que surgiu essa história em quadrinhos, né? A história em quadrinhos, ela é uma arte sequencial. Então, essa arte sequencial não é algo recente. A gente tem uma arte sequencial, a gente encontra, historiadores encontram esse tipo de arte sequencial no Egito antigo, a gente também encontra em pinturas pré-históricas também. Então, a arte sequencial é uma arte, como o nome já diz, que segue uma linha, né, de ações e você vai acompanhando aquelas ações para entender o contexto. Então, esse tipo de narrativa existe há muito tempo. Mas esse quadrinho, essa história em quadrinho, essa tirinha que a gente conhece hoje, ela teve origem nessa história aqui, que vocês estão vendo, do Yellow Kid, né, a criança amarela, que é uma história feita para os jornais, né, tinha grande circulação dessa criança, desse personagem, né, com a criança muito travessa. Então, essa história se assemelha muito ao que a gente tem hoje das tirinhas. Então, esse personagem com uma grande personalidade, que a gente consegue perceber a personalidade dele pela história. É uma história também que tem uma narração, que tem os balões, tem toda a estrutura que a gente conhece, né, nas tirinhas de hoje. E agora a gente tem aqui um personagem que eu creio que muita gente conhece, que é o Bidu, que é um personagem da Turma da Mônica. E uma curiosidade é que o Bidu foi o primeiro personagem que o Maurício de Souza criou nos anos 60. Então ele criou primeiro esse personagem e depois ele criou os personagens que a gente conhece da Turma da Mônica, né, que é o Cebolinha, o Cascão, a Magali. E esses personagens estavam presentes também nessa história do Bidu, que era o personagem principal, né? Vocês podem perceber aí na imagem que ele tem um traço um pouquinho diferente do que a gente conhece atualmente, né? Aqui a gente tem uma tirinha da Turma da Mônica, que é uma tirinha do Cascão e do Cebolinha. A gente percebe aí nessa tirinha que não tem a presença de narração nem de balões, não tem diálogo, porém a gente consegue perceber a história, a gente acompanha aí essa narrativa. No primeiro quadrinho a gente vê o Cascão com uma máquina fotográfica e Cebolinha tentando levantar o peso. No segundo quadrinho a gente vê que os dois percebem, no caso o Cascão percebe que Cebolinha não vai conseguir levantar esse peso. Então, no terceiro quadrinho, ele começa a ter uma ideia. Você percebe que Cascão está contemplando aí o peso e vendo aí as possibilidades de tirar essa foto, que o objetivo é tirar a foto de Cebolinha segurando o peso, né, levantando o peso. Então, no último quadrinho, né, o desfecho do quadrinho é Cascão de cabeça para baixo, Cebolinha também, fazendo, né, essa ilusão para perceber, para na foto sair como se Cebolinha estivesse levantando o peso.
Então, a gente, sem falas, sem balões, sem diálogo, a gente percebe, a gente consegue acompanhar aí essa história. Então, o quadrinho, muitas vezes, ele comunica através do desenho. Muitas vezes não precisa da fala, não precisa de uma narração. Outro quadrinho também que vocês vão perceber, né, essa característica da ausência de fala, de balões, mas a gente percebe aí uma mensagem forte, é uma tirinha de Rafael Sica. Essa tirinha aí tem um significado aí bem forte, né? Vou descrever para vocês. Na primeira imagem tem um senhor colocando água em uma planta, né? Uma planta aí que dá frutos. E essa planta, no segundo quadrinho, você consegue perceber que o personagem já não está mais na sala, né? Você percebe aí que é uma sala, que está dentro de casa. No segundo quadrinho, você percebe que ele já não está mais lá. No terceiro, você observa que o homem saiu para a sua calçada e tem uma pessoa, um morador de rua, se alimentando do fruto daquela árvore que sai da casa dele. Então, ele reclama com o homem e pede para ele sair. Então, o homem sai, esse morador de rua sai, e o homem entra dentro de casa novamente e continua colocando água na planta. Então, você percebe aí, né, uma crítica social, né, forte, essa questão do homem, né, o egoísmo. Só com ações, né, sem palavras, sem diálogo, você consegue absorver essa mensagem que o artista quis passar. Outro quadrinho também, outra tirinha, bem legal, bem interessante, sem diálogo, é essa imagem que vocês estão vendo. Na primeira imagem tem uma pessoa, um homem com um guarda-chuva. Na segunda imagem, ele abandona o guarda-chuva, ele solta o guarda-chuva. E, no final, ele abraça a chuva. Então, é também uma mensagem, né, de você encarar os imprevistos da vida, de você enxergar a vida de maneira mais positiva. Então, essa é uma leitura que eu estou fazendo aqui. Mas você aí em casa pode estar fazendo outra leitura, outra interpretação dessa tirinha. Então, você percebe também que essa ausência de narração, essa ausência de diálogo, ela dá margem a interpretações. É outra característica também dessa tirinha sem palavras, né? Falando um pouco mais sobre o enquadramento, né? Vocês perceberam, a gente não focou nisso nas tirinhas anteriores, mas se a gente parar para perceber aqui no segundo quadrinho, quando eu falo que o homem sumiu, o homem não está aí, porque esse segundo quadrinho precisa estar aí? Porque a gente precisa saber que o homem saiu de casa, né? Então, é como se fosse uma fotografia. A gente está focando só no objeto. Então, o artista ele teve essa intenção de focar só na árvore, só no cenário, para a gente perceber que o homem saiu. Então, muitas vezes, a tirinha, o quadrinho, é como se fosse uma fotografia. Na fotografia, a gente também escolhe o que a gente quer mostrar. Muitas vezes, a gente só foca no objeto do nosso interesse, o que a gente quer mostrar para as pessoas. Então, no quadrinho também é a mesma coisa. De acordo com o nosso objetivo, de acordo com a narrativa que a gente vai adotar, a gente vai focar em algum elemento. Sobre aquela história que eu falei já no começo, né, que existe um paradigma, existe uma ideia voltada à história em quadrinho, que é só algo infantil, algo para criança. Outra ideia também que a gente tem que quebrar é que a gente não sabe desenhar. Sempre existe alguém que, ou você já ouviu alguém falar isso, né? Eu não sei desenhar, eu só sei fazer o boneco de palitinho. Então não tem nada de errado com isso, né? De você fazer um desenho de um estilo diferente, de fazer algo diferente, de uma imagem realista, né? Então, você não é obrigado a fazer um desenho realista para fazer a sua tirinha. A tirinha tem essa característica de trazer uma imagem mais estilizada. Como você está vendo aí na primeira imagem, você vê um homem, né, uma pessoa, você percebe que é uma pessoa, porém, ela está totalmente estilizada.
você não percebe tantos detalhes como você percebe no segundo quadrinho, né? No segundo quadrinho, você percebe que o homem ele tá um pouquinho mais realista, apesar de ter esse desenho mais estilizado, né? Mas você percebe a orelha, você percebe o olho, a boca, né? Melhor do que você percebe na primeira imagem. Mas as duas, elas comunicam a mesma coisa, que é um homem caminhando, tá? Então, na terceira imagem também a gente percebe que é um homem caminhando, também é uma imagem estilizada. E na quarta, você percebe também, comunica a mesma coisa, certo? Só que de uma maneira diferente. Então, a gente pode representar uma mesma mensagem, só que com traços diferentes. E não tem nada de errado com isso. Outro exemplo aqui de uma imagem estilizada, né? Essa tirinha, vocês podem ver essa história de você fazer boneco de palitinho, mas você também pode comunicar algo com esse boneco de palitinho, né? Isso é um desafio. Outra tirinha aqui que eu trouxe para vocês, para falar um pouco mais sobre esse enquadramento, é uma tirinha de Liniers, que é um cartunista argentino. Então, a gente acompanha aí, no primeiro quadrinho, a gente vai focar aqui nessa tirinha no enquadramento, tá bom? Então, no primeiro quadrinho, a gente vê o personagem, a personagem principal. No segundo, a gente já percebe que tem outro personagem para interagir com ela. Então, é algo comum também das tirinhas ter um animal que tem uma abordagem mais humana, né? Ele fala, ele se comunica, ele tem sentimentos. Então, ele pergunta aqui: o que aconteceu, Henriqueta? Você caiu, né? Porque ela tá esparramada no chão, né? Aí ela responde: não, estou vendo tudo que tenho. Como o quê? Então, nesse terceiro quadrinho, você observa como se fosse alguém de longe, né? Tirando essa fotografia. A gente já percebe outros elementos na imagem. A gente percebe já uma árvore, a gente já percebe um pouco mais da vegetação e uma amplitude maior, né? Porque ela está aí contemplando tudo que ela tem, segundo ela. No quadrinho seguinte, ela continua falando, né? Tudo isso que eu tenho, o céu, a terra, o ar, tudo é nosso. No último quadrinho, o amiguinho dela, né? O gatinho, ele fala com ela, né? Somos ricos. E ela afirma, sim. Então, a gente vê aí uma mudança, não no cenário, mas no enquadramento. Essa mudança do enquadramento é uma intenção do artista, né, do cartunista, de fazer isso, porque vai de acordo com o que ela está comunicando. Então, quando ela fala que ela está observando tudo que ela tem, que ela está observando aí a natureza, ele abre um pouco mais a imagem para a gente perceber os outros elementos. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a forma e como a gente pode simplificar o que a gente vê, o que a gente observa na natureza, no nosso dia a dia. Quando a gente quer colocar algum elemento na nossa história, a gente pode simplificar para tornar algo mais próximo do leitor, né? Da pessoa que está observando. A gente tem aqui um exemplo do quadrinho de Bianca Pinheiro. Ela tem esse quadrinho que é o urso pardo, que é o amiguinho da menina. Então, a gente tem aqui uma referência de uma foto do urso pardo. Imagine se esse urso pardo tivesse no lugar desse urso estilizado, né? A gente teria outra visão desse quadrinho. Você percebe que esse urso, o desenho do urso mais estilizado, a gente tem uma proximidade, uma empatia maior com ele, né? Ele se torna algo fofo, bonitinho de se ver. Se fosse um urso realista, talvez a gente tivesse um olhar mais apreensivo, mais angustiante em relação a um urso perigoso perto de uma criança. Já uma imagem mais estilizada, a gente se desprende dessa imagem do perigo, porque o urso ele tem expressões mais humanas, que é outra característica da tirinha, dessa linguagem, mas que se aproxime mais
expressão humana, né? Porque vai criar, como eu já disse, uma empatia maior com o leitor. Agora a gente vai começar a fazer alguns exercícios. Então, vou precisar que você anote aí na folha que você separou para você fazer agora durante a aula. E depois da aula também a gente vai ter um exercício, uma proposta de exercício. Aqui vocês estão observando uma fotografia de um astronauta e ao lado uma figura simplificada dessa imagem. Então, não tem nada de errado em usar uma referência, né? É até um tema polêmico que muita gente acha que um desenhista de verdade, ele não precisa de referência. Isso é totalmente falso. Porque um desenhista, ele precisa da referência, ele precisa ter aquela imagem, ele precisa treinar o seu traço, né? Então, só com muita experiência que você consegue desenhar sem precisar olhar para aquele objeto. Mas muitos artistas utilizam desse recurso. Então, imagine que você vai fazer uma tirinha e o seu personagem vai ser um astronauta. Então, você vai ter que usar a imagem do astronauta, você vai pesquisar na internet várias imagens de astronautas e você vai construir uma figura mais simplificada, né? A mesma coisa, se você for desenhar uma árvore, você vai pesquisar sobre tipos de árvore, então você vai fazendo um traço mais simplificado para colocar ali no seu cenário. Então, é preciso pesquisar para poder fazer esse desenho mais simplificado. Pesquisar e observar também. Agora, a gente vai fazer o nosso primeiro exercício. A gente vai simplificar uma forma complexa. Você vai escolher aí em casa algum objeto que você tem aí próximo de você. Você vai pegar esse objeto, você vai tentar aí enxergar formas geométricas, que é uma maneira de simplificar esse desenho. Aqui na imagem, a gente tem um exemplo de uma garrafa. E como é que a gente pode transformar um objeto tridimensional, que é uma garrafa, em um objeto bidimensional, que é o desenho? A gente pode imaginar que essa garrafa ela tem um formato retangular e a gente também percebe um triângulo e a gente vai simplificar essa forma e a partir dessa forma mais simples, a gente vai construindo o nosso desenho, o nosso traço. Então, aí vocês podem ver através desse exemplo. Uma mensagem aí que eu coloquei para vocês também, que menos é mais. Nesse contexto da tirinha, menos é mais porque a forma simplificada, como eu mostrei a vocês naquele quadrinho, né, que tem o urso, a forma simplificada, muitas vezes, ela vai criar uma proximidade maior com o leitor do que uma imagem complexa no contexto da tirinha. Ainda sobre usar referências, né, é importante a gente saber que os artistas, até os artistas mais experientes, eles não criam algo do nada. Então, a gente sempre tem referência de algo que a gente lê. Quem gosta, por exemplo, de ler mangá, vai desenhar naquele estilo, né? Muita gente gosta de desenhar naquele estilo. Quem gosta de ler quadrinhos mais ocidentais, como X-Men, Homem-Aranha, vai desenhar naquele estilo mais ocidental. Então, as referências que a gente tem vai influenciar no nosso desenho, mesmo que seja algo inconsciente, que a gente não perceba. Mas as nossas referências são muito importantes. E aqui, nas referências dos objetos, é importante e é legal também, você que tem o interesse de se aprofundar mais no desenho, pegar algo que você tem no seu dia a dia, no seu cotidiano, que tem aí fácil acesso para você e fazer o desenho, trabalhar com luz, trabalhar com sombra. Isso aí, tudo isso vai servir para você se sentir mais seguro ao desenhar. Então, é importante também, nessa fase, você não se frustrar. Se, de repente, o seu desenho, você achar que não ficou igual ao objeto original, tá? Então, é importante sempre buscar um estilo próprio e não se frustrar porque não criou algo tão realista.
Outra coisa importante também é utilizar os materiais que você tiver em casa. Muita gente acha que para desenhar precisa de materiais, tem que comprar materiais de desenho, eu tenho que ter aquele lápis específico para desenhar. Não, você pode trabalhar com o que você tem em casa. Se você tem canetas coloridas, se você tem lápis, se você tem hidrocor, você pode utilizar o que você tiver em casa. Você pode explorar isso, explorar esses materiais. Você vai conseguir explorar também a sua criatividade, né? De repente, o que é que eu posso fazer? Um desenho. Eu vou fazer aqui um desenho só com a caneta, eu não vou usar lápis e borracha. Então, é um desafio também fazer um desenho sem apagar. Você vai ver que vai sair um resultado diferente. E com isso, como eu volto a dizer, né? Você vai se tornar mais seguro com o seu traço. Você vai conseguir desenhar mais e melhor com isso. Então, o que é fundamental são suas ideias e sua vontade de começar. Então, o que é fundamental não é você fazer algo realista, né? A fotografia tá aí para isso, né? A fotografia tá para a gente registrar a realidade. Então, por que a gente tem que também fazer, né, um desenho realista? A gente pode fugir também desse padrão, né, que a gente tem na nossa cabeça de que preciso fazer algo realista. Não, a gente pode partir para algo estilizado. Outro passo para fazer a nossa tirinha é definir os personagens. Então, tudo pode servir de inspiração para sua tirinha. Então, de repente, você tem um primo engraçado, um amigo engraçado que sempre fala uma frase que faz você rir, ou você tem alguém, um amigo, uma mãe exagerada, então você quer trazer esse personagem para sua história. Então, tudo do nosso cotidiano, da nossa vida, vai servir de inspiração para a nossa história. É importante também dar a esse personagem traços de personalidade, um estilo de vestir, hábitos diários. A gente tem aqui o exemplo do quadrinho do Garfield. Quando se fala em Garfield, todo mundo pensa em um gato preguiçoso, um gato comilão, né? Então, essas características, elas estão impregnadas nesse personagem, porque o artista, ele criou esse personagem com essas características. Então, a gente já reconhece, ao olhar para o Garfield, a gente já percebe que ele é um gato preguiçoso, que ele é um gato que sempre está com essa... apresenta essa interação com o seu dono, né? E descrever a origem do personagem. É importante também descrever essa origem, porque vai criar com o leitor essa relação de identificação, né? E para ajudar a descrever essa origem, você pode responder algumas perguntas. Por exemplo, de onde ele é? Quem são seus familiares? O que ele gosta de comer, o que ele gosta de ouvir. Então, isso vai tornar a sua história mais real. E definir o propósito desse personagem também. Do personagem e da história. Então, qual o objetivo dessa história? Qual o objetivo do personagem? Na tirinha, a gente tem que perceber que ela tem um objetivo, né? Para criar essa relação, para criar esse interesse. Se você for criar algo fora da sua realidade, é importante você pesquisar. Eu mostrei no começo a imagem de um astronauta, né? A imagem de um astronauta, uma fotografia, e um desenho estilizado do astronauta. Então, imagine que você vai fazer uma história sobre um astronauta. Você vai precisar pesquisar sobre o linguajar que ele utiliza, você vai pesquisar sobre como é o dia a dia do astronauta, como é essa rotina, porque você tem que criar uma história que as pessoas acreditem, seja uma história verossímil, que todo mundo que leia vai acreditar, vai entender, né? Então, se for algo fora da sua realidade, você precisa pesquisar, né? A pesquisa é importante. Aqui a gente tem uma estrutura de uma tirinha, né, do Armandinho. Essa tirinha, né, essa estrutura aí, não é uma estrutura engessada, não é uma estrutura padrão, tá? A gente tem diversos tipos de tirinha, a gente viu no começo que tem tirinhas sem diálogo, sem narração. Então, aqui é uma tirinha com diálogo. Então, essa tirinha é que a gente vai usar como base
para o nosso exercício final. Então, vamos acompanhar aqui essa história, né? No primeiro quadrinho, a gente tem o personagem, o Armandinho, a gente tem aí, a gente percebe que ele está no ambiente escolar, porque ele está aí com a fardinha da escola. Então, a gente percebe onde ele está. A gente percebe pelo cenário. Vocês perceberam também, outra característica da tirinha, é que o cenário ele não é muito elaborado. Os personagens, eles são mais importantes, tá? Vamos começar pela conversa, né, que Armandinho aí está ouvindo. Pois eu acredito que Deus criou o mundo. Então, você já percebe que ele está ouvindo uma conversa que já estava em andamento. No segundo quadrinho, você percebe que é outra pessoa que já está falando, né? Pois eu acho que Deus é o fruto da imaginação humana. Aí outra pessoa responde. E você, Dinho? Né? A pessoa já pergunta a Armandinho. No terceiro quadrinho, ele já entra na conversa. Aí ele responde. Eu respeito as crenças de vocês. Bem, a gente tem aí no primeiro quadrinho a introdução. No segundo, o desenvolvimento. E o terceiro, a quebra da expectativa, né? Isso quer dizer o quê? Que no primeiro quadrinho, a gente conhece o personagem. A gente sabe o personagem que vai participar da história. O segundo, a gente tem o desenvolvimento da história. Ele continua a ouvir o diálogo, ele continua a ouvir a conversa. E a quebra da expectativa é porque a gente não sabe, ao ler o primeiro e o segundo quadrinho, a gente não sabe a reação que Armandinho vai ter. Ele podia ter apresentado uma terceira opinião aí, ele podia ter concordado com um dos colegas, né, e ter ficado contra a amiga, contra o amigo. Então, a gente não sabe como ele vai reagir. No terceiro, tem a quebra da expectativa, né, que Armandinho diz que respeita a crença dos dois. Então, a gente não esperava que ele fosse reagir dessa maneira, né? Então, tem essa quebra da expectativa que é importante para uma tirinha. Porque se for uma tirinha previsível, não é interessante de a gente ler. Bem, continuando essa questão da narrativa da tirinha, a gente tem aqui um exemplo. Eu vou mostrar a vocês. Eu quero que vocês foquem apenas nos 4 primeiros quadrinhos primeiro. Então, a gente percebe que é o homem caminhando. No segundo quadrinho, ele observa um objeto no chão. No terceiro quadrinho, ele se abaixa para pegar. No último quadrinho, a gente vê que é uma chave. Então, ele foca nessa chave. Mas, e aí? Se o quadrinho terminasse aí? Se essa tirinha terminasse aí? Teria um significado? Teria um desfecho? Não, só tem uma introdução, um desenvolvimento, mas e aí? Não acontece nada. Mas, continuando abaixo, né? No próximo quadrinho, ele olha para a chave, ele está aí se decidindo o que vai fazer. Ele coloca a chave na porta, ele abre e no final tem um animal que vem para cima dele. Então, a gente tem essa quebra da expectativa. A gente não esperava que tivesse esse animal para atacá-lo, né? Então, é interessante aí observar que tem a introdução, o desenvolvimento e o desfecho. É importante que haja essa estrutura nesse quadrinho que vocês vão produzir, nessa tirinha que vocês vão produzir. Aqui eu trouxe para vocês uma estrutura. Você vai fazer aí na folha que você pegou. Você vai colocar 3 quadrinhos, tá? Que vai formar a sua tirinha. Aqui tem uma opção, tá? Uma opção de estrutura. Você pode fazer de outra maneira que você achar interessante. Aqui eu só coloquei um exemplo, uma sugestão, tá? No primeiro quadrinho, você vai colocar o personagem principal. Você vai introduzir o personagem. Você vai colocar o personagem que você desenhou. Pode ser você, pode ser um personagem que você vai criar diferente. Pode ser alguém, um personagem inspirado em alguém do seu cotidiano, da sua vida. Ou pode ser alguém que você vai, algum personagem de outra história que você queira se inspirar também, de um quadrinho que você já tenha lido. Enfim, você pode explorar aí à vontade. Mas você vai colocar esse personagem aí no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, você vai introduzir um personagem secundário, que ele vai ter uma interação com esse personagem principal.
vai haver esse diálogo. Você vai introduzir o balão, né, os balões da fala, né, esse balão ele pode ser também diferente, não precisa ter o formato do balão, né? Vocês podem ver aqui que nessa tirinha a gente não vê o balão, a gente vê esse tracinho apontando para o personagem e a gente percebe quem está falando através desse tracinho. Então, você pode também fazer um balão diferente, né? No final, precisa haver um desfecho, né? Precisa haver essa quebra, né, da narrativa, dessa quebra, esse desfecho que o leitor, ele muitas vezes ele não vai saber o que vai acontecer. Então, é importante ter essa surpresa. Se for um quadrinho, por exemplo, de humor, é importante haver, né? Se for um quadrinho de outro estilo que você queira fazer, também é importante haver essa surpresa, né? É bem interessante isso na tirinha. Então, aqui está a proposta para vocês, tá? E essa proposta, esse quadrinho, né, que você vai fazer, esse produto final que você vai fazer, você vai compartilhar com seus colegas, com seus professores, mas eu também gostaria, quem puder, né, colocar aqui nos comentários, tirar uma foto, colocar nos comentários aqui da aula o quadrinho que você produziu, vai ser bem legal também, tá bom? Então, aqui tem algumas referências para vocês, se vocês quiserem acessar também, se vocês quiserem também pesquisar sobre outros autores também de quadrinhos, de tirinhas, para se inspirar, também vai ser interessante, tá bom? E eu tô curiosa para saber, para ver esse resultado do trabalho de vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem, que continuem com os cuidados, né? Nunca é demais lembrar para vocês continuarem com esse cuidado de prevenção contra a Covid, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, da nossa oficina, e até a próxima.